fevereiro, certo? E essa semana que está começando agora, o tema é Cidadania Celestial. Cidadania Celestial. Próxima semana nós já vamos para Colossenses. Foi muito boa essa jornada aqui por Filipenses, verso por verso. Mas próxima semana vai ser Colossenses. E hoje nós vamos estudar sobre modelos de conduta. Quem são as pessoas que você mais se inspira? Quem são as pessoas que você mais se importa, que você imita mais no seu dia a dia? Quando a gente é criança, a gente imita sempre nossos pais, as pessoas que são responsáveis por nós. O jeito deles falarem, tanto é que até você sabe, quando você vê uma criança falando, você consegue ver as próprias palavras, o próprio jeito do pai e da mãe falar. Na igreja agora tem uma safra de menino pequeno. Quando ele está falando, eu vejo a mãe dele falando bem direitinho, que é igualzinho, mesmo os trejeitos, as mesmas expressões que usa, mesmo o jeito com a cabeça de falar. A criança, ela vai imitando o jeito como os pais falam. Então, para as crianças é especialmente importante que eles tenham bons modelos nos primeiros anos de vida. Se a criança cresce num lar que tem briga o tempo todo, a criança vai ser arengueira, vai ser briguenta. Se a criança cresce num lar onde as pessoas não conversam, não se abraçam, não se comunicam, também na longa vida dela ela vai aprender a ser assim. A ser uma pessoa que não é comunicativa, uma pessoa que não é emotiva, né? Não sabe transparecer seus sentimentos. Então, se a criança tiver bons modelos na infância, ela vai seguir esses modelos até o fim da sua vida. Claro que quando ela vai crescendo, ela vai achando outros modelos, outros parâmetros para ela seguir. Seja em filmes, seja jogador de futebol, seja algum influenciador que ela queira que ela se inspire na adolescência, né? Tem referências. Na Casa Explicadora tem um que é Como Ensinar Seu Filho a Amar Jesus, uma coisa assim. Você pode pesquisar lá no site que tem, no site da CPB, tem lá para a seção para família, a seção para crianças que tem essa orientando como cuidar das crianças. Então, as crianças também podem aprender com a experiência dos personagens bíblicos que lidaram com os desafios e comparar com os exemplos da sua vida. Por isso que eu sempre digo que é importante você, quando ler a história de algum personagem, se colocar no lugar dele. Entendeu? Então, nós nunca devemos nos achar mais preparados do que os personagens da Bíblia, porque nós temos a verdade, certo? Porque hoje nós temos a verdade de forma escrita, né? E naquela época eles viam a Deus quase que face a face o tempo todo. Manifestações sobrenaturais acontecendo várias vezes. Então, todos nós temos algum privilégio. Eles tinham o privilégio de ver as coisas em tempo real. Hoje nós temos o privilégio de ter tudo isso documentado na Bíblia e pela fé nós conseguimos acreditar. Então, a criança ela aprende com os pais, depois vai aprendendo com a escola, depois vai aprendendo com os amigos, vai aprendendo a partir do que ela assiste, do que ela ouve. É importante nós termos bons exemplos na infância e também que esses exemplos nos levem para a palavra de Deus. Hoje a mídia está cheia de maus exemplos. Você não pode chegar a dizer que tudo que você vê hoje na televisão, tudo que você vê hoje na internet é algo louvável, é algo aprovável por Deus. Tudo aí está cheio de maus exemplos. Então é que às vezes você percebe também pelo comportamento da criança que ela está imitando coisas da internet que não era para ela estar imitando. Ela vê os coleguinhas achando engraçado, ela vê os amigos achando interessante, achando legal. Você sabe que aquilo ali não é bom, aquilo ali não vai fazer bem para a educação, para a vida dela, para a mente dela. Então nós somos o tempo todo hoje bombardeados, né, de conteúdos que são sensacionalistas. Pessoas que exploram os problemas alheios, né, tem pessoas que gostam de ver documentários que falam de crimes,
de crimes hediondos, né, de barbaridades. Tem gente que gosta de se debruçar sobre isso. E também tem gente que gosta de saber a vida das celebridades. Eu conheço gente que, se você perguntar, ei, me conta uma história da Bíblia, a pessoa não sabe contar, mas me conta aí qual é a fofoca de fulano de tal. A pessoa conta com todos os detalhes, como se fosse um repórter tivesse ido lá apurar detalhe por detalhe da história. Então, tem pessoas que se debruçam sobre essas besteiras. Sobre a vida dos famosos, sobre problemas, sobre crimes, sobre coisas que acontecem lá do outro lado do mundo e que não afetam a nossa vida aqui, a pessoa sabe. Então, embora os filipenses não lidassem com essas coisas naquela época, mas em todo tempo existe essa mesma realidade. Em todo tempo existem os exemplos a serem seguidos e os exemplos a não serem seguidos. Certo? Então, o mundo que Paulo vivia, era um mundo muito corrupto, muito imoral e cruel como é hoje. Certo? Então, não é porque hoje a gente pode pensar, não, hoje a tecnologia tornou as coisas ainda mais, coisas ruins, ainda mais acessíveis para crianças, para pessoas de toda idade. Mas naquela época também a maldade já era intensa, já era uma coisa grande. Então, em toda época o mundo é ruim, toda época tem exemplos negativos sendo colocados em pedestal para todo mundo seguir. Então é dever do cristão em cada época fazer a diferença. Naquela época os filipenses foram chamados a fazer diferença, e hoje os adventistas são chamados a fazer diferença. Então vamos ver o trecho de Filipenses 3 que nós vamos estudar hoje. Diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então Paulo está dizendo, primeira coisa que vocês têm que fazer é me imitar. Sejam meus imitadores. Sigam a minha trajetória. Sigam o meu jeito de falar, sigam o meu estilo de vida, que já vai ser sucesso. Vocês devem me imitar. Por que vocês devem me imitar? Porque eu primeiro sou um imitador de Cristo. Acho que eu vou falar aqui mais para frente. Como eu imito Jesus, então vocês devem me imitar porque eu estou imitando Cristo. Então, sigam o meu exemplo de sacrifício, sigam o meu exemplo de abnegação, sigam meu compromisso com a palavra. Se vocês me seguirem, se vocês forem atrás de mim, já estou de parabéns. Mas aí, se vocês acharem outras pessoas também me imitando, seguindo o meu exemplo, sigam o exemplo dessas pessoas. Então, toda pessoa que agir como eu, essa pessoa vocês podem se aproximar, vocês podem se aproximar perto delas. Toda pessoa que tiver um espírito diferente do nosso, não chegue perto dela, não vá se associar a esse tipo de gente. Então existe uma diferença muito grande entre o evangelista, entre a pessoa missionária e aquela pessoa que gosta de arranjar confusão. Paulo era um evangelista, Paulo vivia em função de pregar o evangelho. Então Paulo tinha um espírito diferente, tudo que Paulo fazia era para a missão. E existem as pessoas que não pensam na missão, as pessoas só pensam em criticar, em causar discussão, em causar rancor ali, causar alguma briga. Então Paulo diz, todas as pessoas que tiverem meu espírito, meu jeito, meu comportamento, vocês devem seguir. E todos que estiverem com um comportamento diferente, comportamento de confusão, vocês devem evitar. Vamos continuar lendo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então aqui o autor realmente chama a atenção disso, né? Que Paulo ele se importava com os inimigos, ele chorava por eles, porque apareciam esses líderes, essas pessoas, para tirar os filipenses de tempo. Mas Paulo não tratava essas pessoas como se fossem inimigos pessoais. As pessoas não estavam atacando pessoalmente Paulo. Quer dizer, podiam até estar atacando. Mas para Paulo, o pior inimigo, o
o principal problema dessas pessoas é que elas não estavam só sendo inimigas dele, essas pessoas estavam sendo inimigas de Cristo. Por tentarem tirar os filipenses da fé, ou por tentar dificultar a caminhada cristã deles, eles estavam se tornando inimigos de Cristo. Jesus estava transformando a vida deles, Jesus estava operando a transformação na vida dos filipenses, e vinham esses enviados do cão para tirar eles da fé, para tirar eles do caminho. Então, não eram inimigos pessoais de Paulo, eram inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra as barreiras e coloca todo mundo no mesmo nível, como pecadores que precisam de salvação. Então, Paulo ele orava pelos seus inimigos, Paulo ele chorava por eles por causa da maneira errada como eles tinham entendido o Evangelho. Que eu acredito que aqui ele já está falando daquele grupo de pessoas da semana passada. Esses judeus recém-batizados que queriam impor circuncisão a todo custo. Então eles não têm entendido a graça de Deus, eles não têm entendido que agora o sistema era outro, certo? Então, gente, Paulo ele exorta, ele ensina os filipenses que eles devem se concentrar nos bons exemplos e não nos maus. Inclusive lá naquela lista de Salmo 15, que fala do cidadão do céu, lá também fala sobre, olha aqui, Salmo 15, verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Ou seja, toda aquela pessoa que despreza o mal, despreza os exemplos errados, negativos, mas se baseia em exemplos positivos, essa pessoa está de parabéns e ela é um cidadão do céu. Então, existem pessoas que só procuram filmes de criminosos, séries sobre pessoas erradas. Tem gente que gosta de aplaudir o negativo. Tem gente que gosta de aplaudir, dar palco para as pessoas, para exemplos de pessoas que tiveram uma vida totalmente contra a lei de Deus. Tem gente que gosta de se inspirar nesse tipo de gente. Então a Bíblia nos chama a nos inspirar nos bons exemplos. Você já notou que o jornal nunca... as pessoas nunca dão fama, nunca dão visibilidade para um herói, para uma pessoa que salvou uma criança de um incêndio, um adulto, uma pessoa que salvou alguém de um enchente. Nunca essas pessoas ficam famosas, nunca essas pessoas ficam... A gente vê sempre elas na internet, só dão palco pra gente que não é exemplo pra ninguém. Pessoas que não têm nada a acrescentar. Então, gente, devemos nos inspirar nos exemplos positivos. A observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida se parece com Cristo. Então, Paulo ele usa uma linguagem semelhante para alertar os romanos, na carta aos romanos. Paulo diz assim, notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Os enganadores lá em Roma, eles são descritos como aqueles que não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Está lá em Romanos 16, 17 e 18. Então, gente, na igreja nós podemos encontrar esses dois tipos de comportamento, esses dois tipos de postura, esses dois espíritos. Aqueles que seguem o exemplo de Cristo, que estão sempre em missão, sempre trazendo gente para a igreja, sempre se preocupando com a pregação do Evangelho, e aqueles que só vivem de contendas. Que grupo você vai seguir? A quem que você vai imitar? Todos nós, como diz uma frase muito conhecida, uma frase bem famosa, diz assim, todos nós nascemos originais e morremos cópias. Você vai ser cópia de quem? Você vai ser uma xerox de quem? Dependendo de quem você escolher, isso vai determinar o restante da sua vida cristã. Então, que Jesus seja o seu único padrão perfeito. Que você possa seguir os passos de Jesus e também seguir os passos daqueles que também estão indo nessa caminhada imitando Jesus. Siga os bons exemplos. Siga aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Sejam imitadores deles como eles são de Cristo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado Senhor, pela lição de hoje. Obrigado por cada uma dessas 21 conexões. E Deus, que o Senhor possa estar com eles durante esse dia e que à noite possamos estar na Tua presença para te adorar
E agora abençoe o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém.